Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Thaís e estamos aqui mais uma vez trazendo uma reflexão da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre olhar para trás. Então vamos lá na Palavra de Deus em Lucas, no capítulo 9, no versículo 62, que diz o seguinte: Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. O que quer dizer essa palavra? Então, cada um veio nessa terra, cada pessoa, cada ser humano tem nessa terra uma promessa. Deus, ele faz uma promessa para cada um de nós. Nós não nascemos, crescemos, vivemos aqui à toa. Se estamos aqui hoje, se nascemos, é porque Jesus, ele tem um propósito maior em nossas vidas. Só que muitas vezes Deus fala conosco. Deus fala, Deus mostra os planos, os propósitos que Ele tem em nossas vidas. Só que a gente às vezes não consegue enxergar. Às vezes a gente não consegue confiar. E o que a palavra de Deus está dizendo? Ei, se eu te chamo para algo, se eu tenho um propósito na sua vida, você não pode olhar para trás. Você não pode olhar para trás, para as coisas que para trás ficaram. Você tem que prosseguir ao alvo. Muitas pessoas, elas têm promessa em Cristo. Muitas vezes Deus nos faz promessa, mas o que falta em nossa vida é a coragem. Porque promessa que Deus tem em nossa vida, Ele tem em diversas áreas, só que muitas vezes nós não temos a coragem. O que nos falta é coragem, porque a gente olha para trás, o Senhor tá chamando e a gente tá falando: Deus, mas eu não tenho condição. Deus, mas eu vou deixar meus amigos, eu vou deixar meus familiares, eu vou deixar as pessoas que eu amo. E às vezes, quando Deus te chama, Ele não fala: vamos para tal lugar, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Ele simplesmente fala: vem. Confia em mim, vem. Então, quem coloca a mão no arado, quem se dispõe para a obra de Deus, quem se dispõe para servir a Cristo, não pode olhar para trás. Não pode olhar para trás: Senhor, mas e meus filhos, e meu marido, o que vão achar, o que vão pensar de mim? A gente não pode olhar para trás, a gente tem que prosseguir para o alvo é Cristo Jesus. A gente não pode ficar preso a essas coisas da terra. Se você tem um chamado, se Jesus está te chamando para algo, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Muitas pessoas entendem esse ide como: vou lá para a África, vou ser missionário lá, sei lá, na Europa, né? A gente pensa às vezes que o ide do Senhor é só viajar, é só sair por aí. Nem todos os missionários vão viajar. A gente pode fazer o ide do Senhor no nosso trabalho, na nossa casa, na internet. Hoje, um meio que Deus nos deu, um meio muito poderoso que Deus nos dá, é também a internet. A gente pode usar ao nosso favor, a gente pode usar a internet para falar de Jesus, mas às vezes Deus está te chamando. Às vezes você tem uma palavra aí, mas você não faz por medo, por vergonha. O que você faz? Você olha para trás. Quando Deus nos chama, a gente não pode olhar para trás: mas o que as pessoas vão dizer do meu passado? Porque Jesus falou que é para eu fazer, mas as pessoas vão me julgar porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Mas Jesus está chamando para um ide. Deus está chamando você, mas não olhe para trás. Quando você coloca a mão no arado, quando a gente fala: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Nem todo mundo vai precisar viajar. Mas o que você tem feito para Deus? Você está olhando para trás? Você está olhando para frente? O que você tem feito para o Senhor? O Senhor às vezes está nos chamando e a gente tem medo. A gente tem medo do processo. O que vai acontecer? Eu não tenho capacidade. Porque às vezes a gente dá mais legalidade, dá mais importância para o inimigo do que para as coisas de Deus. Às vezes a gente pensa assim: eu não vou pregar para aquela pessoa porque o inimigo vai vir. Eu não vou fazer tal coisa porque eu tenho medo do diabo, o que ele vai fazer comigo. Às vezes a gente tem mais medo do que o inimigo tem para nossa vida, o que as pessoas vão dizer. A gente não coloca o nosso foco em Cristo. A gente olha para trás, a gente coloca a mão no arado: não, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero fazer a tua vontade. Mas às vezes a gente tem medo do inimigo, tem medo do passado, medo do que as pessoas vão dizer. E Jesus está chamando, não tem tempo, Jesus está voltando, Ele quer mudar a minha vida, Ele quer mudar a sua vida. E às vezes a gente não quer fazer porque a gente não quer deixar, não quer sair da zona de conforto. Às vezes Deus, ele vai tirar a gente de lugares que a gente ama. Às vezes Deus vai tirar a gente de lugares que a gente ama, porque Ele tem um propósito. Ele quer tirar a gente da zona de conforto. Quem coloca a mão no arado não é digno de olhar para trás.
Quem aceita Jesus quer fazer a vontade dele. Às vezes você tá aqui ouvindo esse vídeo, Jesus tá te chamando, Jesus já te falou. Faça isso, faça aquilo e você... Ai, o que que vão pensar de mim? Ai, o que que vão dizer de mim? Mas olha, quando a gente coloca a mão no arado, quando a gente fala assim, Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer a tua vontade, a gente não pode olhar para as coisas que para trás ficaram. É pro alvo. A mulher de Ló, ela olhou para trás, o que que aconteceu? Ela virou estátua de sal. Quando a gente olha para trás, a nossa vida fica travada. A gente não consegue prosseguir para o alvo, a gente não consegue ter uma mudança de vida, porque o evangelho não é sobre mim, não é sobre você, é sobre o outro, e as almas estão clamando e a gente está olhando só pra gente. Ah, mas eu não posso, eu tenho medo. Às vezes a gente olha muito para o nosso mundo e o tempo tá passando. Muitas vezes algumas coisas em nossas vidas não mudam. Às vezes a gente pensa, nossa, aquela pessoa mudou, aceitou Jesus, a vida dela mudou, o outro entrou na igreja esses dias e Deus já tá usando, tá fazendo um milagre. Nossa, essa pessoa tem sorte, mas não. Jesus tem um propósito para mim, Jesus tem um propósito para você. Mas o que acontece muitas vezes que a gente não tem coragem. Tá cheio de gente por aí com promessa, mas falta coragem. Cheio de gente que era para ter sendo usado e ousado em Deus, porque algumas pessoas querem começar lá de cima. Não, eu tenho que começar de cima, não posso começar dos bastidores, eu quero começar já de cima, mas o reino de Deus não é sobre isso. Não é sobre ser famoso, não é sobre ser rico, não é sobre ser milionário, não é sobre ganhar um casamento. O reino de Deus é sobre almas. Então tudo que Deus me dá, tudo que Deus te dá, tudo que Deus nos dá, é porque Ele tem um propósito. Mas para isso é necessário a gente ter uma atitude, a gente não olhar para trás. Deus está fazendo, Deus está trazendo, a gente tem que olhar para frente, prosseguir para o alvo. Marcos 10, no versículo 29, a palavra de Deus diz: 10, 29, tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém que a tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim, por amor do evangelho, que não receba já no presente o centro de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições e no mundo por vir a vida eterna. Quem não renunciar a Cristo por amor a Ele, amigos, familiares, dinheiro, casa, filhos, irmãos, não é digno de Jesus. O reino de Deus é conquistado pela força. Nós precisamos abandonar. Servir a Cristo quer dizer deixar. Não é fácil. Às vezes Deus vai nos cobrar algumas coisas. Sai da tua parentela, do lugar que eu te dei, porque eu te mostrarei uma terra. Não foi assim com Abraão? Às vezes Deus faz isso com a gente. Às vezes Deus tira a gente de locais que a gente ama. Tira do meio de familiares, de pessoas que a gente ama. Às vezes a gente não entende. Muito menos as pessoas que questionam. Mas quem é chamado por Deus, quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás, porque se olhar para trás a vida fica travada. E muitas vezes Deus chama, a gente não quer ir porque a gente sabe que vai enfrentar um processo, a gente sabe que não é de qualquer jeito. Quando Deus fala, vem que eu tô te chamando, a gente sabe que a gente vai deixar para trás. E quem quer deixar para trás para fazer a vontade de Deus? Quem quer deixar amigos, quem quer deixar familiares para trás? Dói, machuca. Ah, como dói a gente sair de locais que a gente ama, que a gente gosta, que a gente tem história para fazer a vontade de Deus. A gente não entende, mas é Deus que fala. Às vezes as pessoas podem questionar, pode falar por quê, pra quê, mas essas pessoas que estão questionando são pessoas que muitas vezes não estão fazendo nada para Cristo. Então a gente não pode olhar para o que as pessoas dizem. Ai, por quê, pra quê? Em vez de a gente questionar o que Deus está fazendo, é melhor a gente fazer algo para Cristo, perguntar, Senhor, por que a vida de muitas pessoas muda e a minha não muda? É melhor a gente olhar para nós e falar, Senhor, eu também quero fazer o ID, mas assim, a gente quer fazer o ID, mas a gente não quer ter atitude. Porque existe a parte que Deus faz e existe a parte que nós fazemos. Existe aquilo que é de Deus, existe aquilo que é nosso. Deus, ele é muito educado. Jesus, ele eis que estou à porta e bato. Ele não invade o seu coração. Ele não invade o meu coração. Ele tem um plano, ele tem um propósito para todos nós. E muitos não querem ir justamente pelo processo que vai passar. Deus
Ele estará com você no processo, mas ele não te livrará do processo. E é o processo que faz com que muitas vezes nós não queremos fazer a vontade de Deus. Porque a gente sabe que no processo vamos deixar coisas, pessoas que amamos, locais que amamos para fazer a vontade dele. A gente sabe que no processo nós vamos ser criticados. A gente sabe que no processo vai doer, vai ter choro, vai ter ranger de dentes. Muitas vezes vamos querer desistir, voltar. A gente vai querer olhar para trás, mas quem serve a Cristo não é de qualquer jeito. Servir a Cristo é feito de renúncias. O céu é conquistado à força, através de renúncia. E sabe, você que tem vontade de fazer algo para Cristo, mas tem medo das vozes, sabe? Não vale a pena. Porque quem te salva, cura, transforma é Cristo. Deus, ele é o dono do ouro, da prata. Ele pode fazer qualquer coisa em nossas vidas. A gente tem fé para tudo. Mas quando é para fazer a vontade de Deus, não, hoje eu sou muito nova. Não, Deus, quando eu tiver filhos eu vou. Não, Deus, quando eu tiver com a situação financeira eu vou. Mas Jesus está voltando, a gente não sabe do dia da manhã. Então a gente não pode olhar para trás, olhar para as pessoas, olhar o que os outros vão dizer. E servir a Jesus é isso. É chegar em locais, é se despedir de locais. E despedir de um lugar que você não gosta, ok. E quando a gente tem que se despedir de um lugar que a gente ama? E Cristo fala assim, ele testa. Eu te chamei. Você vai ter que se despedir de alguns locais. Agora eu te pergunto, você vai olhar para trás ou você vai seguir adiante? Você vai ficar nesse local que você ama, mas eu tô te tirando porque eu tenho um propósito, você vê hoje, eu vejo amanhã. Então que você fique com essa palavra, com essa reflexão. Não é fácil às vezes a gente renunciar a coisas, pessoas, locais por causa de Cristo, mas a recompensa vem. Às vezes a nossa vida não muda porque a gente tem muita coragem, mas nos falta muita atitude. Então que você fique com essa palavra, se Deus está te chamando para algo, se às vezes você não é cristão, mas Jesus está te chamando, Jesus está te chamando, Jesus está te chamando e você não tem coragem, porque você está olhando para trás, o que seus amigos, o que as pessoas vão pensar de você, não olhe. Porque quando você olha para trás, você fica travado. Olhe para frente, prossiga para o alvo que é Cristo. Que você reflita nessa palavra, que Deus te abençoe, que de alguma forma essa palavra tenha entrado em seu coração. Porque a palavra de Deus, ela cura, ela salva, ela transforma. Que você possa curtir, comentar, compartilha esse vídeo com alguém que está precisando ouvir essa palavra, com alguém que está muitas vezes olhando para o passado, olhando para as coisas que para trás ficaram e ela não consegue prosseguir. Que você fique com essa palavra, curta, comenta, compartilha com seus amigos. Que Deus te abençoe e até mais.